Quando eu venho de Luanda, eu não venho só. Quando eu venho de Luanda, eu não venho só. Bilhete com foguetão. Foi no tempo da terceira classe. Quando a Petra entrou na sala, já deveria ser umas 3 da tarde. Lembro-me disso porque sabíamos mais ou menos as horas pelo modo como as sombras invadiam a sala de aulas. A Petra tinha um tom de pele escuro, bem bronzeado, e vinha com umas roupas bem bonitas que, se fosse a minha mãe, não me deixaria vestir assim em um dia normal de aulas. Uma mochila toda colorida, como quase ninguém tinha naquela época. Então, eu acho que tudo aconteceu em poucos minutos. Assim, tudo muito de repente. Já não conseguia prestar atenção à aula e a Marisa, que sentava na carteira ao lado, reparou que eu estava toda hora a olhar. A delegada da turma também viu, e a Petra também. Na hora do intervalo, o Cláudio veio me buscar para eu fazer defesa na equipe dele de futebol e eu disse que não. O Helder, que organizava a outra equipe, até me prometeu posição de avançado, mas eu recusei. Fiquei todo intervalo na sala, na minha carteira, a rasgar as folhas onde eu tentava escrever um bilhete para a Petra. Depois do intervalo, todos voltaram com respiração depressada e o suor do corpo a molhar as roupas, alegres, também porque a camarada professora Berta disse que ainda ia demorar. Deu ordens à delegada para sentar todo mundo e apontar numa lista o nome dos indisciplinados. Primeiro houve aquele silêncio, assim, de 5 minutos que todos têm medo de ficar na lista e ninguém quase se mexe. Depois começaram a desenhar, jogar batalha naval e tentar pedir com licença à delegada para falar com alguém. O meu bilhete estava pronto, dobrado, mas eu não sabia se devia ou não dar o bilhete à Petra. A Marisa olhava para mim como quem perguntava alguma coisa, e essa resposta que ela queria com palavras ou um olhar, eu também não tinha para mim. Mesmo sem ter ido ao futebol, eu suava na testa e nas mãos. Fiz sinal à delegada que queria falar com ela, mas ela disse que não. A Marisa disse-me então que ela podia ir. Entrego a quem? A Petra. A Marisa nem esperou eu ter acabado bem de decidir, tirou meu bilhete da mão e foi a correr. O meu olhar acompanhou a Marisa na corrida em direção à Petra. De repente, me deu uma tristeza enorme quando a vi passar além da Petra e entregar o papel já meio aberto à delegada da turma. A delegada mandou todos fazerem um silêncio que eu não conseguia engolir na minha garganta dura. Era o meu fim. Como é que eu ia enfrentar os rapazes depois daquele bilhete para Petra e dizer que ela tinha um estojo bonito como as cores do carnaval da Vitória e a mochila também, pele tipo mousse de chocolate e uns olhos que, de longe, pareciam 2 borboletas quietas e brilhantes. Cruzei os braços na carteira, escondi a cabeça, fechei os olhos e, pelos risos, eu ia entendendo o que se passava ali. Quando ela acabou de ler, houve um silêncio, e eu sabia que a delegada devia estar a olhar para o desenho. Como eu não sabia desenhar quase nada, tinha feito um pequeno foguetão desajeitado, porque achei que fazer flores também já era demais. A delegada riu numa gargalhada só dela, bem alto. A Marisa quis saber o que era. Ela amarrotou o bilhete e guardou no estojo. Ele desenhou um foguetão. Um foguetão? Aí confirmei na minha cabeça que aquela menina não podia ser nossa delegada. Ela não sabia ler o G. E eu tinha a certeza absoluta de ter escrito foguetão. A camarada professora Berta entrou e eu estremeci. Pensei que fossem me queixar do bilhete, mas nada, todos estavam parados, como borboletas. Isso mesmo, borboletas quietas. No fim da tarde, a Petra logo foi embora,
sem falar com ninguém. E os rapazes da minha turma foram bem simpáticos. Ninguém me instigou e até o Filomeno, que era tão calado, deu-me uma pancada leve nas costas que eu entendi tudo sem ele ter dito nada com a boca. Cheguei a casa muito confuso e um pouco triste, mas não queria falar mais do bilhete. Correu bem o dia? A minha mãe me deu um beijinho. Sim, foi bom. Tirei a mochila das costas. Mãe, foguetão não é com G, como na palavra guerra? Claro que sim, filho. Olhei devagar para ela. Fiquei a sorrir. A minha mãe também tem os olhos assim, enormes, bem bonitos de olhar. Na realidade é uma oportunidade para o público brasileiro para se reencontrar com as suas origens, já que é uma coisa que o Brasil está sempre a falar nisso, as origens africanas, a mãe África, e depois não conhecem, não é? E através da história e através da literatura, acho que se dá uma oportunidade, não é só Angola, não é? Tem a Nigéria, tem o Benin. Onde Jacques é um ficcionista e poeta angolano, cujo pseudônimo literário é Nadilu de Almeida. Ele nasceu em 1977, em Luanda, 2 anos depois da proclamação da independência do seu país. Nessa cidade, viveu a sua infância e adolescência, tendo criado um leque de amizades com pessoas oriundas das mais diversas camadas sociais e formações. Frequentou a escola pública até os 10 anos de idade, tendo então vindo para Lisboa, onde estudou sociologia. Sua trajetória artística passa também pelo campo do teatro, da pintura e do cinema. Inclusive, em 2006, ele teve a oportunidade de co-dirigir um documentário que aborda sua cidade natal. O nome do documentário é Oxalá Cresce Pitangas, História de Luanda, que era fruto de uma parceria entre Angola e Portugal. Já o seu interesse pela literatura teve início logo cedo, entre os seus 13 e 14 anos, quando ele costumava ler Asterix e outros quadrinhos similares, além de Gabriel Garcia Marques. Posteriormente, ele acaba optando por escrever poemas e contos. Em 2000, o grande poeta ele conquista a 2ª posição no concurso literário angolano Antônio Jacinto e lança seu primeiro volume poético, Acto Sanguíneo. Ele integra antologias de cunho internacional, publicadas no Brasil, no Uruguai e em Portugal. Já em 2007, ele ganha o Grande Prêmio de Conto Camilo Castelo Branco por sua obra Os da Minha Rua. Seus livros têm sido traduzidos especialmente na França, Inglaterra, Alemanha, Itália, Espanha e China. Ele foi o único representante africano entre os 10 escritores finalistas do Prêmio Portugal Telecom de Literatura em 2008. Entre os seus livros mais conhecidos estão o romance Bom Dia, Camaradas, publicado em 2000, a novela O Assobiador, de 2002, o livro de poesia Aprendizagens com o Chão, de 2002, o infantil Inari, A Menina das 5 Tranças, de 2004, e o mais recente volume poético Materiais para a Confecção de Espanador de Tristezas, de 2009. Onde Jacques é aquele escritor que diz que a poesia não é a chuva, é o barulho da chuva. O acervo de críticas sobre a obra Os da Minha Rua, de Onde Jacques, é extremamente positivo. Onde Jacques é um escritor de Luanda que acumula vários prêmios literários e obteve o Grande Prêmio de Conto Camilo Castelo Branco 2007 por sua obra Os da Minha Rua. Na Etiópia, ele foi reconhecido com o prêmio Grinzani for Best African Writer 2008. Seus livros têm sido traduzidos em países os mais diversos, especialmente na Inglaterra, França, Itália, China e Espanha. Ele foi o único representante africano entre os 10 escritores finalistas do Prêmio Portugal Telecom de Literatura 2008. Ganhou também o Grande Prêmio AP do Portugal 2007 com Os da Minha Rua. O escritor está morando desde 2007 no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, criando e envolvendo cada vez mais com várias ideias, uma mais antiga, uma mais atual. Ele é fã da literatura brasileira, se interessa muito pela obra de Clarice Lispector e Guimarães Rosa,
e também costuma ler Manuel de Barros, Cláudio Roquete Pinto, João Paulo Cuenca, Veríssimo, Eric Nepomucemo, entre outros. Segundo Cissa Jacob, em Os da Minha Rua, a infância como cronotopo e potência serve à imaginação poética no presente da escrita, que se deixa invadir pelo repertório produtivo de memória e invenção. Podemos dizer que dentro dessa imaginação poética, nesse lado narrador menino, ele fala também sobre diversas características da sua infância, mas existe um lado que ele fala sobre os problemas ligados ao desempenho do regime econômico adotado no seu país. Ele fala sobre a destruição da guerra, da presença de uma indústria cultural, especialmente a brasileira, que marca indelevelmente a experiência. É interessante observar na obra de Ondiaque que a adoção da perspectiva infantil, ela desvela o mundo. Ela se afasta de qualquer ranço ideológico. Com isso, uma obra que revela sobre a infância daquele personagem acaba trazendo diversas características que expõem as dificuldades de uma população. Os da Minha Rua é um livro pequeno, mas carregado de simbolismo e uma cultura de um país distante para nós brasileiros e que temos tanto em comum, a começar pela língua portuguesa. Ondiaque é uma das vozes mais novas da literatura angolana. Ele se tornou escritor com 30 anos. O título do livro de Ondiaque, ele é evocador de outras obras e infâncias, pois não há como não lembrar do clássico e centenário romance do húngaro Ferenc Molnár, Os Meninos da Rua Paulo. Aqui, os da Minha Rua remete, inclusive, nos motivos sugeridos pelo espaço em que agem os personagens. Intertexto voluntário ou não, a verdade é que, como diz o escritor angolano, o universo está cheio de humanidades e as raízes se tocam. Em Os da Minha Rua, o leitor não encontrará uma intriga, mas sim um conjunto de relatos do menino Dalu. Dalu de Almeida é o nome de batismo de Ondiaque, que viveu sua infância em Luanda nos anos 1980, início dos anos 90. E a imagem da rua como espaço das brincadeiras, que vai orientar o olhar do narrador ao longo dos 22 quadros revividos pela imaginação criadora e que empresta lugar à bela metáfora da vida. Como diz o autor, a vida às vezes é como um jogo, brincando na rua. Estamos nos últimos minutos de uma brincadeira bem quente. Não sabemos que a qualquer momento pode chegar um mais velho a avisar que a brincadeira já acabou e está na hora do jantar. A vida, afinal, acontece muito de repente. A rua de Ondiaque, ela se mostra povoada por espaços plenos de vivências recordadas ou reimaginadas pelo poeta. Tem o quintal do tio Chico, bebedor de cerveja. Ele é aquele que construiu um quarto especialmente para armazenar os barris. As piscinas de Coca-Cola, ou melhor, a piscina de Coca-Cola do tio Vitor, o contador de histórias mirabolantes. Ele é uma pessoa tão alegre, cheia de tantas magias, porque vivia em Benguela. A casa do Lima, com a televisão mais bonita do mundo, porque era colorida. A casa vazia da madrinha tia Rosa, cheia das lembranças dela, dos cuidados com o afilhado a quem livrou de ficar numa creche desde bebê. Mas ainda que não haja intriga em Os da Minha Rua, pode-se dizer que há uma gradação de acontecimentos a sinalizar o fim de uma fase, percebida também no tratamento de alguns temas. No penúltimo capítulo, por exemplo, os sinais de transição para o novo ciclo vêm associados a uma situação de leitura que anuncia certa maturidade, tanto com relação ao texto lido pela turma, quanto ao necessário controle das emoções. E outro ponto interessante dos contos de Os da Minha Rua é sobre a infância como cronotopo e potência que serve à imaginação poética no presente da escrita, como a gente disse lá no início, que se deixa invadir pelo repertório produtivo de memória e invenção. Com outras crianças, meninos e meninas, Dalu reinventa suas vivências de espaço e tempo, que alimenta também a admiração de ser, de ter sido criança, de ter sido, na verdade, essa criança. Como ele mesmo diz, nós, as crianças, vivíamos num tempo fora do tempo, sem nunca sabermos os calendários de verdade. Como se nós, as crianças, vivêssemos numa vida distraída ao sabor da escola
e da casa da avó Agnete. A associação rua-infância, presente na metáfora do título, ela é retomada também no final do último conto por Ondiak. Ela caracteriza, além da chave da leitura da obra, talvez o seu melhor momento, quando o adolescente se percebe deixando para trás não apenas as vivências de um lugar e de um tempo, mas tudo que esse tempo, ou melhor, tudo que esse tempo e espaço tem de insondável, no sentido mais arquétipo de infância. Digo isso. Senti que despedir-me da minha casa era despedir-me dos meus pais, das minhas irmãs, das minhas avós, e era despedir-me de todos os outros, os da minha rua. Senti que rua não era um conjunto de casas, mas uma multidão de abraços. A minha rua, que sempre se chamou Fernão Mendes Pinto, nesse dia ficou exprimida numa só palavra, que quase me doía na boca, se eu falasse com palavras de dizer infância. Quando eu venho de Luanda, eu não venho só. Quando eu venho de Luanda, eu não venho só. Traz meu corpo cansado, coração amargurado, saudade de fazer dó. Quando eu venho de Luanda, eu não venho só. Quando eu venho de Luanda, eu não venho só. Eu fui preso à traição, trazido na covardia. E se fosse luta honesta